E por falar nesse novo surto de Covid, tem muitos famosos que testaram positivo para a doença. Esse assunto da Paulinha Carvalho, não é, Paulinha? Nossa, eu não sei se vocês também estão com essa impressão, mas está realmente uma nova onda entre anônimos, pessoas que a gente conhece e também famosos. E de todas as regiões. Confirmando o diagnóstico Covid, influenza. Eu quase matei minha família inteira. Sintomas de Covid impressionante, que é em todas as regiões do país. Gente no sul, gente no nordeste, gente aqui no sudeste. Mas internação e morte só acabando. Isso é que é maravilhoso. Deixa as pessoas se infectar e criar uma imunidade de rebanho maravilhosa. Isso é uma ótima ótima notícia, muito por consequência das vacinas e também por essa nova variante que a gente sabe que espalha mais fácil, mas, ao que parece, tem efeitos aí muito mais brandos. Cria imunidade de rebanho, Caetano Veloso, Paula Lavigne, confirmados com Covid, vieram a público para falar. Ronaldo Nazário, agora o Cruzeiro informou, fez um tweet informando que ele também foi diagnosticado com a Covid. A própria Gabriela Pugliese, que foi uma das primeiras celebridades aqui do Brasil, né? Enfim, influenciadora, a ser diagnosticada com a Covid, agora teve novamente, mas de uma forma que ela mesma disse, com zero sensações, ali não teve nenhum problema, foi tranquilo, ela que já tomou 2 doses da vacina. Maísa, apresentadora Maísa Silva, agora também no Natal, foi diagnosticada com Covid, ela e a família. Atores, Marcelo Serrado, Luiz Lobianco, Preta Gil, o Mariano, que é da dupla Comunhós, também falaram aí que foram diagnosticados com a Covid. Também fora do Brasil, o ator Hugh Jackman, a gente teve a atriz que faz a Chiquinha do Chaves, também dizendo que estava diagnosticada com a Covid. Gente ali do grupo de K-pop BTS, quer dizer, um monte. Até o jogador Leonardo Messi, que tem uma história curiosa, porque ele foi diagnosticado, alguns outros jogadores do time dele, do PSG, também. E no caso do Messi... Botaram a culpa no DJ, né? Botaram a culpa num DJ ele lá, tava numa festa, argentino. isso? Botaram a culpa nesse DJ. Gente na festa, os caras botam a culpa no DJ, E aí começaram a ameaçar esse homem. O Joel me passou a influenza aqui. Pelo amor de Deus. Começaram a ameaçar o tal do DJ, que teve que fazer um teste para falar, gente, eu não tenho nem histeria Covid. aí, Não fui eu que passei para o Messi. Enfim, uma grande confusão, mas a verdade é que todo mundo falando disso. Sintomas mais brandos, gripezinha. né? Ninguém tá... Passando mais rápido, inclusive, negativando no PCR. Ou seja, ninguém está indo para o hospital. Tá tudo bem, aparentemente mais branda essa onda. Se a pessoa tiver 108 anos, tiver leucemia, aí complica, mas até agora tá tranquilo. Mas assim, eu acho que a Paulinha falou rapidamente aí, esses sintomas leves que estão aparecendo nessa turma, essa leva aí de famosos que testam positivo, é muito por conta da vacina, né? Muito. Se não e da fosse a variante vacina, também. essa turma... E aí tem uma coisa curiosa, né? Que eu vi vários médicos dizendo. Mas você toma vacina e pega a Covid. Bom, primeiro, gente, de uma forma muito mais branda, como a gente está vendo. E no sentido individual, se você tem 3 doses da vacina, né? Quem já tomou a dose de reforço, de fato, está um pouco mais protegido do que quem tomou 2, do que quem não tomou vacina. E, por outro lado, a gente tem aí essa história também da variante mais leve. Só que os gestores públicos devem sim se preocupar com a variante, porque mesmo mais leve, ela espalha de uma forma muito mais radical, né? Então, antes você tinha transmissão para 1, 2 pessoas, agora é para cerca de 16 pessoas. Então, é muito mais transmissível. Então, para a gestão pública, tem que ficar de olho. O Adriles está falando, claro, nenhuma morte, maravilha, menos internações, mas perfeito. O que é ficar de olho? Tem que ficar, porque os números podem aumentar, Adriles. Então tem que ficar em alerta. De forma individual, celebramos. Que bom, quem está vacinado com 3 doses, ótimo. Muito provavelmente pode pegar e ter uma forma super branda. Mas, na questão da gestão pública, essa explosão no número de casos é algo a se observar, sim. Agora, eu acho interessante que é o seguinte, essa explosão aí que está tendo, tanto de famosos quanto de pessoas, enfim, do nosso entorno anônimos, e tal, que está crescendo realmente esse número de pessoas que estão testando positivo, é porque as pessoas agora totalmente vacinadas, com 2 doses, totalmente imunizadas, elas passaram a ter mais confiança para sair. E a gente vê, por exemplo, o Réveillon... Vacinar tem que confiar na vacina. E aí o que acontece com a maior interação? As pessoas estão testando positivo, mas os sintomas estão mais leves. É uma consequência graças à vacina. Que você
Tá fazendo exatamente. Mas uma coisa que muitos médicos estão questionando, que eu estou vendo aqui nas redes sociais, é a questão dos testes rápidos de Covid, né? Por que a gente ainda não tem isso no Brasil e a gente não consegue testar? Porque à medida que você tem esse teste mais barato, com acesso rápido, você pode se testar e, por exemplo, evitar de ir nessa festa de Natal e espalhar para mais 16 pessoas da sua família. Isso, Paulinha. É difícil, se a vacina reduz sintomas, não há por que ter esse receio, então, assim, essa angústia, senão a gente nunca vai sair dessa. Nunca teve esse trabalho em relação a testes, tanto que falam que os números são subestimados no Brasil, que a gente nem tem a dimensão da pandemia aqui por falta de teste. Amanda Klein. Eu acho que eu acho que a Paulinha traz um ponto muito interessante, que é o seguinte: por mais que a Ômicron, aparentemente, não quer dizer que seja muito mais branda, mas aparentemente mais branda, né? Porque os estudos apontam que acomete lá as vias aéreas superiores, nariz, boca, garganta, não chega ao pulmão e provoca aquela infecção multissistêmica, que era o caso, a gravidade por causa da Covid original, da cepa original e dessas primeiras variantes, gama, delta, alfa, etc. Por outro lado, em números absolutos, como a rede de contágio, a capacidade de contágio dela é muito maior, em números absolutos nós teremos mais infectados e podemos ter, proporcionalmente, podemos ter um número absoluto maior de pessoas internadas também. Então, isso é que chama atenção, causando nova pressão sobre o sistema de saúde. É o que a gente vê acontecer em países como Alemanha, Holanda, França, que já vem adotando ou medidas mais restritivas ou então forçando a mão ali na história do passaporte vacinal. Por quê? Porque a vacina, ela não elimina a transmissão, mas ela reduz a transmissão. Isso já é comprovado por inúmeros estudos publicados em revistas de prestígio científico. E agora, o efeito maior da vacina é esse, a redução de internações e mortes. Acho que se tem uma prova, que se alguém precisava de uma prova cabal, além de todos esses meses de redução de internação e morte no Brasil, por exemplo, desde que a gente avançou no ritmo da vacinação, agora com a Ômicron, ele está sendo aí muito palatável e, enfim, demonstrado aí amplamente. Muito bem, vamos girar o assunto agora. Na verdade, vamos fazer uma... Oi, eu não falei, não. Então, por favor, Adriles Jorge. Ele te avisa, você fica tranquilo. Por favor, Adriles Jorge, não vai passar exatamente. Não vem, não. Jamais vai ficar sem falar. Não, e olha só, na verdade, agora eu fui muito ingênuo, porque imagina que no primeiro embate entre Adriles Jorge e Amanda Klein, se ele não ia rebater a nossa querida Amanda Klein. A Ômicron. Adriles, pode te fazer uma pergunta? Faça duas, meu bem. Depois de 15 minutos, meia hora já de programa. Sim, ele ama todo mundo. Meia hora de programa. Qual é a pergunta? Exato. Você ama ela? Eu amo você profundamente. Eu aprendo pelo contraste, até pelos seus erros, seus equívocos, pela contradição. A gente faz aqui um diálogo socrático, tese, antítese, síntese. Eu vou incorporar alguma coisa sua, às vezes é difícil, alguma coisa sua, e às vezes você vai incorporar alguma coisa minha, e a gente vai convergir para uma verdade plena e absoluta que vai salvar a humanidade. Olha, nós amamos. Que maravilha, hein? Plena e absoluta. Através do diálogo socrático entre Amanda e Adriles. Lindo. Mas o que você ia comentar, A gente tem... Olha, a Ômicron, eu tô poliana ultimamente. A Ômicron é a nossa salvação. É uma cepa leve, é uma cepa frágil, 140 vezes mais transmissível que a primeira cepa do Covid-19 e 70 vezes menos letal. Ou seja, ela pode estabelecer um princípio de imunidade de rebanho que pode se somar à possibilidade da vacinação. A vacinação, embora a Amanda tenha dito que há estudos conclusivos, a gente está percebendo que as pessoas estão se reinfectando o tempo inteiro depois de 2, 3, 4, 5 doses de vacina. Não adianta tanto no sentido de disseminação, e a gente não tem que ter esse medo histérico de cruzeiros, de passaporte vacinal, esse receio que eu acho que tem um problema médico da vacinação de crianças. A gente tem 80% de população vacinada no Brasil, que reduz drasticamente sintomas, reduz drasticamente nível de morte, nível de internação. O que a gente não pode é se submeter a um medo, a gente pode ficar alerta, mas sinalizações de virtude e medidas drásticas, como foram feitas na Holanda, tomadas por autoridades sanitárias que estão trancando novamente a população, impondo miséria, fome, exclusão social, perda de saúde mental, a gente tem que fazer uma equação que esse tipo de coisa é muito pior do que 2 ou 3 a mais internações que sejam. A
gente tem que fazer uma equação pela saúde das pessoas e não recorrer no mesmo erro da OMS de governantes tiranos que lucram com a ruína das pessoas, depois dizem de maneira mentirosa que estavam salvando vidas, e perceber que a Covid, ao que tudo indica, nesse momento está indo embora, que os números são absolutamente excelentes e alvissareiros, e não sucumbir à histeria, como, por exemplo, sucumbiu a Prefeitura de São Paulo, anulando a possibilidade do Réveillon aqui em São Paulo. É uma sinalização de virtude hipócrita, porque a Prefeitura quer economizar dinheiro e todo mundo vai para festas, aglomerações, reuniões familiares. Não tem jeito, a vida é uma aglomeração, a vida é interação humana. Se você tem números que são completamente ótimos, você não precisa estabelecer um princípio de vigilância histérica e neurótica da vida pessoal e coletiva das pessoas. Mas Adriles, não são números ótimos, você tem essa rede de infecção enorme, são números péssimos, quer dizer, a gente provavelmente vai assistir a uma explosão de novos casos depois dessas festas de fim de ano, Natal e Réveillon, com certeza. Amanda, vamos lá. Com algum aumento de internação, não muito por causa da vacina, hein? A vacina que é a nossa salvação, não é a variante Ômicron. Aliás, essas variantes surgem justamente em regiões do planeta com baixa vacinação. Então, não necessariamente. É contraditório no discurso dos antivax, porque é o seguinte, se você quer que a economia abra e que a vida volte minimamente ao normal, então é bom a gente reforçar a vacinação de todo mundo, inclusive das crianças que se tornam potenciais vetores, porque, obviamente, se você tem uma parte da população que não está vacinada, o vírus vai procurar a sua reta de escape. Em Nova York, nos Estados Unidos, a gente tem assistido a um aumento significativo da internação pediátrica, da internação de crianças, e a vacina hoje é super eficaz e segura para as crianças. As internadas são normalmente as não vacinadas em sua grande maioria. A gente tem que vacinar as nossas crianças já. Não, senhora. O número de disseminação da Ômicron, uma vez que é uma cepa mais frágil e as pessoas são muito mais resistentes a ela, pode sim levar à possibilidade de imunidade de rebanho que se soma. Não é que se contradiga a vacinação. No Brasil, Amanda, a gente tem 80% de população vacinada. Segundo estimativas científicas, até ontem, bastava 70% para estabelecer um princípio de imunidade coletiva e não necessitar mais vacinação. O meu problema em relação à vacina... Deixa eu só completar. O meu problema em relação à vacinação das crianças é que não existe um estudo conclusivo que compare efeitos adversos da vacina que existem, em caráter ínfimo, pequeno, eu concordo, em dissonância a efeitos adversos da própria Covid. Não tem estudos conclusivos porque não existem, não tem porque a longo prazo, o longo prazo não chegou. Então eu acho que é temerário você submeter todas as crianças do Brasil e do mundo que seja à vacinação, uma vez que tem índices de sintomas, de internação e de morte caindo. Você tem alguns locais realmente que tem algum tipo talvez de variante nova, que não sei o que possa estar dando mais internação, mas esses locais têm que ser avaliados em separado. Você estabelecer uma vacinação universal de crianças, você tem esse dilema ético. Você vai inocular um tipo de risco a uma população que até ontem também era vista como uma ciência praticamente imune à doença, na possibilidade ínfima que seja de ter um sintoma adverso da vacina, eu acho que não há necessidade. O que a gente tem que ver são os números agora, Amanda. No Brasil, por exemplo, existem redução drástica de internações, de mortes, de sintomas graves. A Ômicron, ao que tudo indica, aqui também é uma coisa leve que pode estabelecer um princípio de imunidade de rebanho somada ao efeito positivo da vacinação. O que a gente tem que ter exatamente receio é por causa do índice de disseminação da doença, que não necessariamente reverbera em número de mortes ou internações. Governantes, prefeitos, governadores, cientistas, pseudocientistas meio malucos, venham novamente a impor restrições desnecessárias à população que reverberam em miséria, fome, exclusão social e perda de saúde mental. Posso responder rapidinho, Bruno? Eu sei que você está ansioso para girar o assunto. 30 segundos, Amanda. Existem já estudos dizendo que a miocardite é 20 vezes mais comum como efeito, consequência de quem teve Covid, entre crianças e adolescentes que tiveram Covid, do que entre crianças e adolescentes que tiveram a vacina. A vacinação também eleva o efeito de miocardite, Amanda. Super raros. Não. O que eleva é o efeito da miocardite, também. As duas coisas. Da miocardite é a doença. Não, a doença muito mais do que a vacina. Eu só quero o estudo conclusivo da comparação. Mas tem esse estudo. Mas não tem. Peraí, deixa eu falar. Vai lá. O CDC acabou de divulgar mais de 43 mil casos de crianças vacinadas, já foram mais de 8 milhões nos Estados Unidos.
11 casos de miocardite, sendo 7 casos leves que já foram concluídos, já acabaram, e 4 casos de crianças estão sendo tratados e também são leves, nenhum deles vai levar à morte. E quanto a esse efeito de longo prazo da vacina, outro dia eu estava conversando com o Dr. Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações, justamente fazendo essa pergunta, ele me diz o seguinte: esse efeito não é importante. Quando você fala de vacina, você não fala em efeito a longo prazo, e sim a curto prazo. Não, peraí, 2, 3 semanas, no máximo um mês depois. Como de um medicamento também, como é que você vai falar, eu vou aprovar esse medicamento hoje, daqui a 20 anos ele vai ter uma consequência de longo prazo na vida das pessoas. Amanda, não é isso que está quando você aprova uma vacina. Então, isso acaba sendo uma desonestidade, porque aí você joga para o futuro, como é que eu vou saber qual é o efeito quando meu filho tiver 18 anos, se eu vacinei com ele aos 5. Então, isso não é tratado. Quando se fala de vacinas, não existe esse risco. Peraí. Se a gente começar a falar, a gente vai ficar até o final do programa falando, primeira segunda-feira. 15 segundos. Amanda, todas as vacinas a longo prazo foram testadas. Você dizer que a longo prazo não tem problema, vai que uma criança morre a longo prazo. Isso é absurdo que você diz. Bem, nós vamos fazer... Peraí. Nós vamos